normas gerais de direito financeiro. A Lei 4.320 de 64 determina essas normas gerais de direitos financeiros para a elaboração e controle do orçamento da União, do Estado e do município. Ao longo dessa aula, nós vamos estudar melhor essa lei através dos exercícios que a gente selecionou e buscar novas informações sobre essa importante lei no controle e na execução desse direito financeiro no orçamento brasileiro. Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, assim como o Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, elas são elaboradas pelo Executivo e enviado para o Legislativo. O Executivo tem o poder e o compromisso de realizar o controle interno, e o Legislativo tem o poder e o compromisso constitucional de realizar o controle externo. O Legislativo tem a tarefa, mediante o controle externo, de zelar pela boa execução do orçamento. Isso porque o Legislativo recebeu da Constituição a função da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Já o Executivo tem o poder de elaborar e enviar o orçamento ao Legislativo. Eu convido você para fazer a questão 1. O PPA 2008-2011 organiza as ações do governo em 3 eixos: crescimento econômico, agenda social e educação de qualidade. O plano estabelece as metas e as prioridades a serem cumpridas pelo governo, que ao mesmo tempo são referências ao setor privado. Com isso, assinale a opção correta relativa ao PPA. Item A. O PPA define as prioridades e metas a serem atingidas por meio da execução dos programas e ações previstos na LOA. Para que isso ocorra, a LDO deve definir quais serão as diretrizes para a elaboração do plano. Item B. O PPA deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Item C. Com base no PPA, o setor privado da economia define a sua estratégia de investimento e de orçamento, uma vez que o plano traz importantes informações sobre a economia brasileira e os investimentos públicos do país para o período de 8 anos. Item D. Os programas finalísticos que integram o PPA são aqueles voltados à oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas públicas e para o apoio administrativo. Para tanto, são importantes as ações que atendam ao objetivo de cada programa e a sua priorização na LDO. Item E. A gestão do PPA independe dos princípios de eficiência, eficácia e efetividade. Contudo, compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão anual dos programas. Para tanto, o Poder Executivo manterá sistemas de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do plano. Com relação a essa questão, gostaria de comentar os seguintes pontos. O PPA é publicado a cada 4 anos, sendo válido para 4 exercícios financeiros. Sua elaboração é de responsabilidade de todos os ministérios, coordenada pela Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o SPI-MPO, e contempla os dispêndios de capital e as metas físicas, detalhe, metas físicas que devem ser alcançadas no período. E você que está se preparando para as grandes provas de finanças públicas, preste atenção
nesse parágrafo, ou seja, nesse ponto super importante, o PPA deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, ou seja, programas de médio e longo prazo, que envolvem mais de um exercício. Então é fundamental nós termos a visão dentro da Constituição, ou seja, finanças públicas, na nossa Constituição de 88, que o PPA ele traça essas metas e objetivos, diretrizes de médio e longo prazo para os 4 anos seguintes. Relembrando um pouco a questão, nós temos que o PPA dessa primeira questão é relativo a 4 anos subsequentes. Ele foi elaborado em 2007 pelo presidente Lula, então impulsado para o seu segundo mandato em 2007. Ele elabora e até agosto de 2007 ele envia esse plano plurianual para o Legislativo para ser aprovado e representar um documento de diretriz, que nem a gente comentou, diretriz para os próximos 4 anos nesses investimentos físicos, nessas metas físicas que venham a atender, né, aos objetivos da nossa população. O plano plurianual, dentro dos princípios orçamentários, ele está baseado nos princípios de eficiência, eficácia e efetividade. Portanto, nós temos como gabarito dessa questão 1 a letra B. O PPA deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Convido você para fazer a próxima questão, a questão 2. Elaboração, estudo, aprovação, execução e avaliação são sequências das etapas desenvolvidas no processo orçamentário denominado. Item A, plano de diretrizes orçamentárias. Item B, ciclo orçamentário. Item C, plano plurianual. Item D, planos orçamentários anuais. E item E, sistema de planejamento integrado. Cabe destacar sobre essa questão é que o processo de elaboração do orçamento público no Brasil obedece a um ciclo integrado ao planejamento de ações, que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, compreende o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Elas estão interligadas dentro desse ciclo orçamentário, no qual o Executivo elabora e envia o Plano Plurianual ao Legislativo. O Legislativo faz as emendas, discute na comissão mista parlamentar esse orçamento e, consequentemente, aprova o orçamento para que esse orçamento volte ao Executivo e dê o poder dele constitucional de executar as obras, né, e as despesas necessárias para o desenvolvimento do Brasil e, lógico, para a máquina administrativa. Então, o ciclo orçamentário é uma interligação entre poderes, entre o poder executivo e o poder legislativo. É muito importante que o chefe do executivo, o presidente da República, ele tenha uma boa relação com o Congresso Nacional, com o Legislativo, no sentido dele ter seu orçamento aprovado e, consequentemente, poder executar o seu plano de governo, o seu plano de ação no sentido, com foco de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.